Então, eu vou fazer aqui uma rápida introdução, tá? Porque quem vai assistir, de repente, se a gente pegasse aqui e mandasse só as imagens para o ar e começasse a mostrar, vai ficar assim, cada um vai ficar livre para pensar e concluir o que quiser. Então, eu quero só fazer assim um apanhado do que a gente já sabe, o que já aconteceu, o que a NASA nos mostra, o que é o que, mais ou menos, assim, dentro dos conceitos que eu conheço, daquilo que eu acredito e vou atrás, né? Para contextualizar. Aí a gente entra para as imagens e vai ser a parte mais divertida. Pode ser? Claro. Perfeito. Você está pilotando a nave. Então vamos lá. A Lua sempre foi, né, a vida inteira para nós, a Lua foi assim um motivo de romantismo, por isso que eu falei verso e prosa, né? Pessoas se inspiram com a Lua, né? E então é o romantismo, é o movimento das marés, a influência das culturas agrícolas, né? A pesca, tudo sendo influenciado sempre pela Lua. Historicamente sempre foi isso. O lobisomem, né? As criaturas da noite, sempre, né? Povoando aí o imaginário das pessoas. Aí quando dá aquela lua cheia, amarela, que a gente vê enorme, né, deixando aquela luz maravilhosa de noite, a gente fica assim, né, sonhando. Eu sempre fui muito romântico mesmo, então a lua sempre foi um amuleto mágico para mim. Até que um dia começou a corrida espacial. Né? Começou a corrida espacial, que foi depois de uma certa operação que aconteceu em 1946, uma operação militar, né? E começou a mostrar outras coisas da Lua. E é aí que nós vamos chegar. Então, o que motivou essa corrida espacial que levou o homem à Lua, vamos dizer assim? Né? Vamos voltar agora alguns anos e vamos falar da segunda G. Quando terminou a segunda G, que a gente até hoje não sabe a verdadeira história do que aconteceu lá, né? Teve toda aquela história lá do Bigodinho com a Maria Orsic, as meninas já apresentaram aqui bastante a Maria Orsic, tudo que aconteceu lá. O que estava acontecendo na Alemanha? Os alemães já tinham, desde aquela época, desenvolvido, isso não é novidade para muita gente que está aqui, discos voadores, né? Aparatos voadores antigravidade, que funcionavam exatamente como esses discos voadores que a gente tem muito avistamento a vida inteira, né? Em toda a história. Sim. Então, eu estou contextualizando porque a gente vai chegar no ponto onde a gente vai chegar no ponto do que é a Lua hoje, né? Para nós. Nos mostram o que é a Lua hoje. Então, quando acabou a segunda G, os alemães com seus brinquedinhos, eles fugiram para onde? Lá para a Antártica, com esses brinquedinhos voadores. Então, a segunda G lá acabou em 1945. Em 1946, então, os Estados Unidos mandaram uma grande operação militar com 5.000 homens, essa história é conhecida, né, lá para a Antártica, que foi a Operação High Jump, quer dizer, o grande salto. Era uma operação grande, programada para durar 8 meses. Em 6 a 8 semanas, eles voltaram correndo com muitas perdas, tomaram uma sova lá, uma surra desses aparatos voadores dos alemães, ou seja lá o que for, né? E voltaram correndo. Houveram algumas declarações, tudo, né? E o próprio comandante, que era o almirante Richard Byrd, ele deu declarações no caminho de volta, dizendo que os Estados Unidos teriam que pensar melhor sobre suas estratégias, porque existem máquinas que podem voar de polo a polo em velocidades incríveis, coisa que em 1946 era desconhecido. Sim. Tá. Depois disso, houveram outras explorações, tanto no Polo Norte quanto no Polo Sul, e eles andaram descobrindo algumas coisas, né? Então, depois dessa operação High Jump, que foi em 1946, e adiante houveram alguns outros desdobramentos, o que aconteceu em 1958? Em 1958 foi descoberto ou definido uma coisa chamada Cinturão de Van Allen. O Cinturão de Van Allen, segundo a ciência explica, é uma barreira de radiação muito forte que impede que a gente saia daqui da atmosfera. Tá? Isso foi em 1958. No mesmo ano, foi criada a NASA, 1958. Isso vai ter agora uma sequência de fatos que é bem interessante. Foi criada a NASA. Em 1959, foi feito o quê? O Tratado da Antártica. Fecharam militarmente a Antártica. Ninguém mais pode pisar na Antártica. Só esse grupo aqui. É porque é para pesquisa, é para proteção ambiental, etc. E tal. Aquela balela aquela balela de sempre, né? Mas a gente sabe que os objetivos eram outros. Era fechar a Antártica, porque lá aconteceu alguma coisa, eles descobriram alguma coisa que a população não pode saber. Vamos em frente.
Então aí começou a própria corrida espacial, em 1961, que foi o primeiro homem para o espaço, o Yuri Gagarin, lá o russo, né, subiu até uns 300 quilômetros, se eu não me engano. A Terra é azul. Oi? Dizendo que a Terra é azul. É. Grande pérola azul. Aí depois, então veio uma outra operação, em 62, que foi a Operação Fishbowl, que eles estavam tentando passar por esse cinturão de Van Allen, né, e começaram a bombardear lá aquela barreira que tinha lá em cima. Mandaram até bombas nucleares, tudo, e nada conseguia passar daquilo lá. Beleza? Beleza. Tudo isso aconteceu durante 3 anos. E foi aí que começou, então, toda essa história, toda essa narrativa espacial que eles nos contam até hoje. Do espaço, espaço sideral, o que é, o que não é. Tudo começou com esses fatos aí que deram origem à NASA, ao Tratado da Antártica e todas as outras operações desse sentido que vieram até hoje. Né? Então, tá, isso aconteceu naquela época. A sequência disso foi o quê? As operações Apollo que levaram o homem à Lua. Ou não. Na época, até bem pouco tempo atrás, todo mundo acreditava que sim. Eu era um. Claro que eu me questionava, assim, a gente pensa, pô, é difícil, né? Mas a gente não tinha os fatos, a gente não tinha o conhecimento, a gente acreditava. Pô, passou na TV ao vivo. Peraí, né? Não tem como eles inventar isso aí, né? Nem passava pela cabeça. Só que isso foi naquela época, e vamos dizer assim, que de 5 anos para cá, muita coisa tem acontecido, muita gente está caindo a ficha, muita gente está se tocando das coisas, e muita coisa começou a vir à tona, é a era da informação. Tem muita desinformação na rede, mas tem muita informação para quem quiser buscar, que é o que eu faço, né? Eu procuro informação. Então, hoje, esse fato já é uma polêmica, tem muita gente questionando, né? Como é que pode ter ido? Mas e o cinturão de Van Allen? Foi ou não foi? Naquela geringonça lá, né? Como é que pode ter ido até lá, pousado, né? Levantado e voltar, atravessar de novo esses 400 mil quilômetros de radiação efetiva no suposto espaço e voltar os caras ilesos ainda? Enfim, é muita polêmica, né? Aí, agora, recentemente, aconteceu um outro fato interessante, que a NASA está mandou já, né? Nem sei, eu não acompanhei mais, é uma outra missão para o espaço que chama-se missão Orion, ou Orion, né? E aí teve uma declaração ao vivo de um determinado engenheiro da NASA chamado Kelly Smith, né, que deu aquela declaração. Ele estava fazendo um vídeo explicando sobre a missão Orion, e dizendo, ó, então a gente vai até aqui, e daí aqui nós vamos ter que fazer não sei o que lá, e o cálculo aqui, isso tudo explicando no quadro e desenhando. E dizendo, então nós vamos primeiro mandar os primeiros foguetes sem ninguém, porque até hoje nós ainda não temos a tecnologia para que o homem possa cruzar o cinturão de Van Allen. Ele falou isso ao vivo, eu acredito que esse vídeo já tenha sido tirado, tá? Ele está salvo em alguns canais aí que devem ter baixado ele. Eu já assisti esse vídeo, eu tenho as imagens desse vídeo, inclusive, e ele falou isso aí, né? O engenheiro da NASA chamado Kelly Smith. Foi alguns anos atrás, talvez 5 anos atrás, algo assim. Não sei se vocês sabem. Isso foi um pouquinho antes deles assumirem que eles perderam a tecnologia de como ir para a Lua, né? Foi bem recente, né? Uhum. Então, aí depois disso, né, recentemente, como eu estava falando, começaram a surgir informações, aparecer novas informações, vindo do além, vindo de contatos, de telepatia, né, desse pessoal que tem aí esses contatos mais avançados, né, e aí a gente começou a ouvir falar de que a gente vive em uma simulação, né, que na verdade a nossa realidade não é exatamente aquilo que a gente pensa, né, então a gente pode parar para pensar, então peraí um pouquinho, se a gente vive numa simulação, o que é real, o que é simulação? Né? Então, isso inclui tudo que a gente vê, inclui, né, a própria física quântica já está trabalhando nessa hipótese, né, inclui a Lua visível para nós. Né? Então, aí, dentro da simulação, já existem vertentes que afirmam, por A mais B, dando explicações por A mais B, de que a Lua, na verdade, aquela que a gente vê não é a Lua de verdade, ela é uma projeção de plasma no éter. Né? Eu lembro até que a Anne já colocou aqui no ar uma vez um vídeo
que mostrava que estava um telescópio filmando a Lua lá em zoom e de repente ia dar uma piscada, como se fosse uma projeção, assim. Né? Então... E tem a tal da onda da Lua, aquela da onda de atualização da imagem, assim. Isso. Aquela para mim eu acho pior. Então tem todas essas coisas que hoje nos fazem pensar o que é a Lua, o que não é a Lua, né? E como a gente está aqui para questionar e para falar de tudo o que existe, deixa eu só molhar um pouquinho a palavra aqui. Vai lá. Aí começou também, nessa era de informações, aquela onda dos pessoal da terraplenagem, né? Que daí também existe toda uma escola em cima disso aí, do pessoal que defende que a Terra, na verdade, não é uma bola giratória solta no espaço, né? Que, na verdade, a gente está fechado sob um domo, e dentro desse domo, a Lua e o Sol estão girando dentro do grande plano que seria a Terra, como tem também um embasamento bíblico sobre isso aí. Sim. Né? Então, aí, quando esses caras falam isso, a gente fica pensando, né, naquela operação High Jump, que os caras descobriram que existe uma coisa que eles chamaram de cinturão de Van Allen, e a gente fica pensando na operação Fishball, que eles começaram a mandar as bombinhas lá para tentar explodir, tentar passar por aquilo lá. A gente fica pensando na declaração do engenheiro Kelly Smith da NASA, né, e pensando o que faz sentido, o que não faz sentido. Tudo isso para a gente chegar na Lua. E tem a declaração que ela é bem recente, que até você me mandou o vídeo hoje, né? Quer dizer, pela primeira vez vão mandar o homem à Lua. Essa é de hoje, faz 3 dias que eles falaram, é bem recente. Os astronautas da NASA falando isso, né? Isso. Até vou achar. Primeira vez vamos enviar o homem à Lua. Quer dizer, parece que eles mesmos resetaram já toda a história. Sim. Ou eles esqueceram, né? Mudei de realidade já, de linha do tempo, não vi. Vai puxar aí, Anne? Vou, peraí, deixa eu achar só. Deixa eu trocar aqui. Deixa eu parar de compartilhar só para poder compartilhar de novo com áudio. Carregado. Vai lá, eu vou esperar um pouquinho para não mudar o assunto. Aqui. Tá só difícil de achar um negócio aqui. Só tem... than any human has before. First time we're going to send humans to the moon and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome. First time we're going to send humans to the moon and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome. É maravilhoso. Vai ser muito legal. Pela primeira vez vamos mandar humanos para a Lua. What's going on here? First time we're going to send humans to the moon and we're going to have humans in low Earth orbit. That is awesome. So wait a second. This is the first time that they're going to send humans to the moon, but it's also the first time in 50 years. Which one is it? NASA, pick a timeline because you can't have both. I mean, either you're making history or you're just going to be replaying the greatest hits from the 60s, you know. Honestly, at this point, even the... Acho que já cumpriu a função. Mas é um barato, né? Porque, tipo, um excesso de sinceridade, esqueceu como é que funcionava, esqueceu qual era a história dominante, o que houve mesmo, o que deu. Eu acho que eles se perderam legal. De novo, né? De novo. Ai. Então tá. Aí então, nesses últimos 5 anos, está vindo esse bombardeio de informação, de simulação e aquela coisa toda, né? E tem, inclusive, então, as vertentes também que dizem, né, como eu havia falado ali antes, que a Lua existe, né? Só que aquilo que a gente vê não é a Lua, né? Seria uma projeção de plasma no éter. Né? Aí, nessas mesmas vertentes, o que dizem sobre a Lua? Que a Lua, na verdade, ela é artificial, ela não é uma bola de pedra, né, cheia de buraco de cratera, aquilo que a gente vê, por exemplo. Ela seria artificial, seria como se fosse uma nave oca, cheia de equipamentos e bases, e gente, e seres, e sei lá o que mais, computadores lá dentro. Claro que é só uma coincidência, né, mas é incrivelmente parecido com a história do show de Truman, mas lógico, só coincidência. Né? O show de Truman, lá estava o Truman fechado no mundo, todo mundo lá era NPC, e os controladores estavam dentro da Lua lá, comendo pipoca e olhando.
Aí vamos, então, começar a falar das imagens. O que tem de imagem hoje da Lua? Até hoje, as imagens que existem da Lua, elas são poucas, são antigas, são em preto e branco, são borradas, não tem nada nítido sobre a Lua. E, no entanto, nós temos aí o Hubble há quantos anos, temos o James Webb, nós temos aquelas sondas que foram a Marte, tiram foto do microscópio das pedras lá, de tão nítida que são as fotos, né? O Hubble e o James Webb mandando aquelas imagens incríveis de galáxias e sistemas distantes, com uma nitidez absurda, colorido e tudo mais. Né? Agora, da Lua, ninguém parou para pensar por que não fotografar toda a Lua de ponta a ponta, né? Mostrar tudo exatamente como é que é, quantas sondas já foram para lá, por que não tem sonda tirando fotos de lá, ou então por que não tem alguma sonda, algum equipamento instalado lá, mesmo que não tripulado, tirando fotos da Terra e mostrando a Terra girando, enfim, né? Essas coisas todas nos fazem pensar o que é a Lua, afinal de contas. As próprias fotos da Terra, né? Já começa a história por aí, né? Mostra a foto lá com Nova York em cima e Austrália embaixo, pronto. Né? Já está tudo errado dali, mas enfim, isso aí dá muito pano para manga.